Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e para falar hoje sobre tocar na noite, sobre presença em redes sociais e sobre tudo mais que nós quisermos, eu estou aqui com uma podcaster também, amiga de Podesfera aí, a Lorena Martins. Olá, gente, eu sou Lorena Martins, sou baterista, né? Primeiramente, antes de qualquer coisa, sou baterista. Toco bateria há mais ou menos 14 anos. Sou professora de música, professora de bateria também. Mas bateria não é música? Vamos lá. Mas enfim, eu dou aula de música. Sacanagem, né? Eu dou aula de música, de musicalização infantil, dou aula de teoria musical e dou aula de bateria. É isso que eu quero dizer quando eu me apresento como professora de música e professora de bateria. Também trabalho em algumas bandas, dou aula em escola, dou aula particular de bateria, dou aula em casa, enfim, correria danada. E, como se não bastasse tudo isso, eu inventei de também ter um podcast no ano passado. Lancei meu podcast chamado Lorenices, Pensamentos da Baterista Ruiva, onde eu abordo percepções minhas acerca dessa vivência musical que eu tenho, tanto de um lado como professora, quanto enquanto instrumentista. Enfim, às vezes tem umas tretas, umas polêmicas, a gente fala mal de um e de outro, é a vida, né? É isso. Fofoca é o que move o mundo. É lógico. O podcast da Lorena é um podcast mais curto, mais objetivo, muito mais objetivo do que o meu aqui. Então é um podcast ótimo para indicar para o pessoal que está estudando música e que está interessado de saber da vida profissional, só que não tem, de repente, 1 hora para ouvir um podcast, ou não quer ouvir o podcast no vezes 2 aí. Então pega o podcast da Lorena, que é ótimo para introduzir a galera e viciando na mídia e daí depois caindo para os podcasts longos também, e daí consome tudo. Exatamente. Bom, você falou que você é baterista há 14 anos, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. Como que você começou a tocar? Onde você começou a tocar? Eu comecei a tocar na igreja com 14 anos e foi meu primeiro contato mesmo com o instrumento musical. Minha família sempre foi muito musical, assim, sempre tinha até hoje tem, né? Minha família, por parte de mãe, uma cultura de escuta musical muito grande. Então eu cresci em volta de discos, muitas fitas cassetes, né? Inclusive eu tenho uma tatuada que o pessoal, eu me surpreendi, abrindo um parêntese aqui, porque um aluno de quantos anos, meu Deus? 4 anos, um aluno de 4 anos na escola, perguntou por que eu tinha uma fita cassete tatuada no meu braço. E eu me surpreendi porque um aluno de 4 anos que cresce no celular, tablet, etc., não vai saber o que é uma fita cassete. Mas, enfim, minha família, a escuta era muito presente e eu morava numa casa cheia de gente. Então, meus tios, um escutava banda de axé dos anos 90, 80, o outro escutava Beatles, Frank Sinatra, minha mãe escutava MPB, Djavan, Ana Carolina. Então eu cresci muito nesse meio eclético e a música sempre esteve presente dessa forma, mas contato com o instrumento mesmo eu tive com 14 anos na igreja, no ambiente religioso. Comecei a tocar na igreja, tive aula lá com um baterista que tocava lá na época. Perdão. Que tipo de igreja? Porque aqui em São Paulo tem várias denominações, né? Daí a música é um pouquinho diferente em cada uma, né? Quem começa tocando, às vezes, na igreja católica é de um jeito, mas a gente espera umas experiências evangélico, etc., são outras, né? Qual que era a sua denominação na época? Eu era da igreja evangélica. Era uma igreja neopentecostal que tem aqui em Salvador. E aí eu comecei a tocar, e essa prática da igreja é uma prática muito louca, assim, né? Você tem a prática de conjunto, assim, na tora, então você, tipo, vai, entendeu? Você não conhece a música, toca e vai. Por isso que geralmente o pessoal fala que músico de igreja é muito bom, porque você não, principalmente guitarra, baixo, violão, essas coisas, piano, porque você é metido em cada situação assim catastrófica, que aí você tem que aprender, ou você faz ou você não faz. Tipo assim, você faz ou você faz. E aí isso em 2008, né, mais ou menos, foi quando eu comecei a tocar. Em 2011 eu comecei a fazer o curso de extensão da UFBA, né? Foi a primeira vez que eu tive aula de bateria de maneira formal, digamos assim.
E aí, logo em seguida, eu entrei no vestibular, fiz o vestibular e entrei para a graduação de licenciatura em música. Então, eu fiz só, acho que um semestre de extensão da aula de bateria, com aula de teoria musical também, que eu não sabia nada. E aí, eu estava terminando a escola nessa época, no terceiro ano, né? E aí, fiz o vestibular e passei para música. Tipo, então, eu emendei a escola já com a faculdade, que hoje eu penso assim, meu Deus, como eu era imatura, eu poderia ter estudado um pouquinho mais e entrado na faculdade um pouco depois. Mas, enfim, né? Aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E aí eu conciliava o estudo da bateria, o tocar na igreja, com a faculdade de licenciatura, que, para quem não sabe, aqui em Salvador, eu não estudei bateria, né? As pessoas sempre acham que quando eu falo que eu fiz faculdade de música, o pessoal acha que eu estudei meu instrumento. Até o pessoal na própria faculdade, quando eu estava lá, né? O pessoal me via como baterista, eu sempre me posicionei como baterista. O pessoal achava que eu fazia o curso de música popular, que aqui na Universidade Federal da Bahia tem um curso de música popular que tem as habilitações em guitarra, bateria, canto popular, baixo, etc. Então o pessoal achava que eu fazia esse curso, só que eu fazia licenciatura. E aí eu tinha que equilibrar a vida, né, entre estudar e tocar bateria e estudar licenciatura, os milhões de artigos e textos e relatórios e estágio e tudo mais. Mas deu tudo certo, formei, estou viva, estou aqui hoje trabalhando na área, dando aula e também tocando na noite em 444 bandas, porque eu não conheço um baterista ou uma baterista que não toque em pelo menos umas 3 bandas. Eu acho que é a escassez, né? Mas é isso. Essa coisa do ímpeto e da prontidão que ganha na igreja é muito claro, assim, vários colegas aqui, eu não tive essa formação, né, mas vários colegas, professores tiveram, e os caras aprendem muito rápido nos primeiros meses a não parar por nada, né? Que é uma coisa importante, né? Você ter esse ímpeto, você prestar atenção no palco e ter prontidão de começar a tocar e tal. Você escolheu o curso de licenciatura porque você estava afim de ser professora? Ou e não foi para esse bacharelado em música popular por alguma razão de mercado de trabalho que você enxergava na época, por exemplo? Qual que foi a sua estratégia, assim? Teve estratégia ou foi meio, eu vou me inscrever e pronto? É, foi, foi assim. A igreja ela tem muita coisa do ensino, né? Ela é a questão da própria religião, né? A religião cristã, ela tem muito essa coisa do discipulado, do ensino, do acompanhar. Então, isso me acompanhou muito durante esse período que eu estive na igreja. E quando eu tocava, assim que eu comecei a tocar, tipo, sei lá, menos de um ano que eu comecei a tocar, eu já estava ensinando para outras pessoas, outros adolescentes, crianças da igreja e tal. Então já existia essa coisa da troca, né, do ensino. Assim que eu aprendi a tocar, eu já ensinava. Que hoje eu olho assim e falo, meu Deus, quanta coisa errada que eu fiz. Mas paciência, né? Ossos do ofício, acontece. Eu tenho pena de quem foi meu aluno nessa época, mas enfim. Aí quando eu decidi fazer música, eu não sabia o que tinha, né, de vestibular. E aí uma amiga minha, que era professora também, ela falou, faz licenciatura, você gosta de ensinar, é para ser professor, é bem legal e tal. E aí eu fiz. Eu era muito nova, eu tinha 17 anos quando eu fiz o vestibular. No dia que eu soube que eu passei na primeira fase, que aqui o vestibular na época ainda não era dividido pelo Enem, né? Tipo, o Enem era uma coisa e o vestibular da universidade era outra. E aí no dia que eu passei na primeira fase, foi o dia da minha apresentação, a minha primeira apresentação em público fora da igreja, no curso de extensão. Foi no dia que eu soube que eu passei no vestibular. Então foi um dia assim extremamente emocionante para mim. E aí eu estudei a teoria musical assim, aos trancos e barrancos. Eu passei debaixo da porta no vestibular, tipo, bem na linha de corte mesmo. Bem na linha de corte mesmo, sabe? Passei, mas eu brinco porque
a menina que passou em primeiro lugar, a gente se tornou melhores amigas na faculdade. Eu falo, tá vendo, amiga? Eu passei em último, você em primeiro, estamos na mesma sala. Aí a gente Nivela, né? Pois Nivela é, mas também. eu tive que correr muito atrás do prejuízo, porque eu tinha esse déficit da teoria musical, né? Pelo fato de só tocar, 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 eu não tinha a base de teoria, então, assim, minhas notas nas provas, no primeiro semestre, assim, em uma matéria chamada Leme, não sei se você deve conhecer, né? Literatura e estruturação musical, que a gente faz análise de Sim, harmonia, sim. foi péssimo. Eu tirei 1,5 na prova, valendo 10, assim, caótico, mas eu tive que correr atrás, e aí, aos trancos e barrancos, consegui, enfim, e conseguir, né, chegar pelo menos no nível básico para acompanhar o restante da galera, né, que tinha passado nos níveis acima. Mas aí eu fiz licenciatura e essa pergunta que você me fez, a professora fez na entrevista, porque na segunda fase tem a prova teórica e a prova prática. E na prova prática, você tem uma banca que lhe avalia. E tinha 3 professores e um deles me perguntou por que você não escolheu fazer música popular e fez licenciatura. E o que eu respondi para ele, eu vou te responder aqui. Na época, eu já gostava de dar aula, né? Eu gostava de ensinar, eu gostava de compartilhar aquilo que eu sabia, né? Que era pouquinha coisa, mas já era alguma coisa. E aí isso só se confirmou, né? Depois que eu continuei na licenciatura, eu fui para a sala de aula mesmo, a sala ensinar música na sala de aula, e isso só se confirmou que realmente eu curto pra caramba fazer isso e eu fiz a escolha certa. Eu já pensei em, agora que eu sou formada em licenciatura, fazer o vestibular para fazer música popular e ter essas duas formações. Mas aí também fica o anjinho e o diabinho no meu ombro. Tipo assim, ah, não, você já é formada, faz mestrado profissional. Aí o outro, não, mas você pode fazer a pós-graduação. Aí, mas por que você não faz a graduação também? Tem vários bateristas, porque tem vários amigos meus que fazem a graduação que já tocam, tipo, tocam muito, sabe? E aí nunca teve, por exemplo, uma mulher baterista na graduação de música popular para bateria lá na UFBA. Ô, louco, nunca. Nunca teve. Eu já fiz essa pesquisa. Se entrou agora, recentemente, massa. Mas até o momento que eu saí da UFBA, que foi em 2019, que eu colei grau, não tinha tido mulher para o instrumento de bateria. Que eu fiz minha pesquisa, inclusive, tem a ver com isso lá na faculdade. E aí fica, né? Eu fico nessa indecisão. E aí, faço, não faço? Já elimino um monte de matéria, né? Porque eu já fiz a graduação. Enfim, fico nessa indecisão, não decido nada, estou ainda sem fazer nada. Mas eu penso muito em voltar, porque tendo esse estudo focado para bateria, eu gosto, porque como na licenciatura eu não estudei bateria, eu perdi muito esse tino, sabe? De ter ali um acompanhamento de um professor que eu gosto também. Eu sou professora, mas eu também sei ser aluna, então eu gosto muito. E aí eu perdi um pouco disso em relação à bateria, sabe? E aí eu tenho vontade de voltar um pouco. Ó, se vale de alguma coisa assim, eu pensaria em não fazer uma segunda graduação. Todo mundo Não que quero tem desanimar. tipo, tem mestrado, doutorado e tal, fala É, assim, rapaz, faça logo o mestrado. 2 graduações você não vai ganhar nada mais com isso. Sacanagem. porque o grosso da sua formação tá pronto, né? Tá Sim. feito. E daí eu falando por amigos que fizeram segunda graduação, e falam, eu não deveria ter feito a segunda graduação. Perdi tempo, né? Perder nunca é Não quer, totalmente sim. perdido, né? Mas assim, a pessoa relata, eu devia ter começado o mestrado e, em paralelo, conversado com o professor que eu queria e feito aula particular com ele, Sim, que daí na aula particular também você não tem um programa sim, à risca para seguir, você pode personalizar mais o seu programa, tudo. Mas são escolhas, né? Às vezes, se você tá nessa pegada também de desbravar a parada, você acha que é uma coisa importante, sim. talvez seja importante mesmo ir lá e fazer e também falar sobre isso abertamente, falar, "Ó, eu sou a primeira, eu estou entrando pra isso, tá?" Sei lá, Sim. até eu acho legal também.
É isso, por isso então, que eu estou na dúvida, porque é muita coisa na cabeça para pensar e botar os pontos, enfim. E também sobre aquela questão de entrar na faculdade sem muita base de teoria, tem gente que entra sem muita base de percepção musical, tem gente que entra que não consegue escrever ritmo direito também. Essas coisas são muito niveladas, gente. Então, se você tá ouvindo, tá se sentindo desestimulado para fazer o vestibular, porque você acha que você vai entrar lá e vai tomar pau, não sei o quê, todo mundo se ferra de algum jeito. O cara que entra com ouvido absoluto e que ele gabarita as questões de percepção melódica, por exemplo, às vezes na aula de história da música, a pessoa fica perdida, ela não sabe o que fazer. Então, todo mundo tem esse desnível. Ninguém vai ficar fazendo propaganda de qual que é a falha que ela tem da formação dela, mas as Sim. pessoas têm. Então, a pessoa que você vê, sei lá, no Instagram aí, que toca muito, e você fala, nossa, mas eu não tenho o mesmo nível dessa pessoa. Às vezes você tem, só que para Para outras outra coisa. modalidades, né, de aprendizagem. Então, entra, descobre, e com o tempo, com aqueles 4, 5 anos do curso, o seu foi de 4 anos, o seu curso? Foi de 4 anos o curso, mas eu fiz em 6. Eu fiz em 6. Porque eu peguei 2 greves, eu também teve uma época que eu tive depressão e tal. E aí eu perdi um montão de matéria. Trabalhava. Eu sempre trabalhei desde 16 anos. Não era com música, mas é isso, correria. E assim, a faculdade aqui, a universidade, Sim. as matérias são bem loucas, né? Tem matéria de manhã, de tarde, algumas à noite. Então, eu tinha que Trabalhava, montar Lorena? o quebra-cabeça todo semestre para Tem, poder conseguir dar aula, conseguir sim, tocar e tem tal. isso também. Era um caos. Então, faça o vestibular, entra e depois você nivela, vai no seu tempo também, corre atrás. Ou também fica um ano esperando, decidindo. Essas coisas quando eu entrei mais velho na faculdade, né? Não entrei com 18 anos, eu entrei um pouco mais velho, então eu já tinha uma visão assim eu queria esperar um ano para terminar um outro curso que eu estava fazendo no conservatório. Eu podia ter entrado antes, eu sabia que eu daria conta de entrar antes. Mas eu falei, não, vou esperar um pouco para terminar aqui e daí começar uma coisa nova, porque eu trabalhava também, na época tocava muito na noite e as coisas foram migrando, né, de métier que eu fui trabalhando. Eu tive colegas de faculdade de várias idades. Então, assim, hoje eu tenho essa maturidade que, tipo, se eu entrasse hoje na faculdade, eu iria aproveitar 200% a mais do que eu aproveitei na época, que eu era muito jovem. E, tipo, além disso, eu tinha a igreja, e a igreja, se por um lado trouxe para mim coisas bacanas e legais da música, né, da minha prática musical, que foi muito importante para mim, por outro lado, arregaçou com o meu psicológico, tipo assim, tomou muito meu tempo, assim, eu me dedicava muito à igreja. Eu vi até esses dias tem um pastor que ele é meio polêmico, aí ele fala umas verdades que geralmente você não vê pastor falando, mas ele falando sobre trabalho escravo na igreja, que é uma realidade muito, muito, muito contemporânea. E eu, basicamente, eu vivia para a igreja, fazia 1000 funções, tinha 1000 funções. Então eu penso que eu não aproveitei, assim, é uma crise que de vez em quando me bate, assim, a crise de ansiedade com isso, de não ter aproveitado tanto, porque eu não tinha maturidade para falar, pô, eu preciso me dedicar a isso aqui agora. Às vezes, eu ia muito empurrando com a barriga. Então, hoje eu tenho essa sensação de que eu poderia ter aproveitado mais. Então, para você que está aí jovem, fala, não, eu preciso entrar logo na faculdade, porque não sei o quê. Calma, calma. Você não vai morrer se você concluir como o Will, por exemplo, concluiu o que ele tinha para concluir e depois entrar. Você vai entrar com a maturidade melhor, você vai entrar com um pensamento melhor. A gente não é a mesma pessoa de hoje, daqui a uma semana, imagine, né? Então, eu dou o conselho para as pessoas, tipo assim, não tenha tanta pressa. Agora, claro que eu também entendo que tem gente que não pode fazer isso, né? Tem gente que precisa logo estudar e trabalhar junto, porque às vezes a pessoa mora só com a mãe ou só com o pai, e aí tem que dividir a conta. Enfim, eu entendo que nem todo mundo às vezes tem esse privilégio, às vezes, de ficar um tempo
sem poder entrar na faculdade para estudar, por exemplo, né? Então, analise a sua realidade, né? Mas não tenha tanta agonia só por pressão, né? Digamos assim, de querer entrar logo e fazer logo e acabar logo. Aproveite tudo, porque vale a pena, de verdade. E eu não sou contra a graduação, porque tem uma galera aí de música que prega contra a graduação de música, diz que a faculdade não foi à altura. Tipo, eu já ouvi esses papos aqui, viu, de música aqui de Salvador, que não era um merda lá na UFBA, né, lá na escola de música, e depois saiu e disse que a faculdade não prestava, que o curso era mangueado, que a faculdade não prestava. Então, assim, não sou dessa galera. Eu sou a favor de que há conhecimento em vários lugares. O conhecimento não está na graduação, não está na academia, mas existe um conhecimento da academia que também não está na rua. Então, se você puder aprender na rua e aprender na academia, você vai estar na frente de várias pessoas que têm esse pensamento besta de que ou é só academia ou é só na rua. Enfim, é isso. Revolta. Momento de revolta. Tem muito aluno de graduação que boicota completamente a formação dele, sei lá por quê, por vários motivos, e daí depois fica enchendo o saco. Daí a pessoa, ó, já vi isso, hein? Uma pessoa, obviamente que eu não vou falar quem é, mas a pessoa faz muitas críticas à academia. Às vezes é verdade, às vezes tem razão, mas muitas vezes, assim, é simplesmente porque a pessoa tem uma lacuna, ela tem na formação dela que ela criou, ela não quer admitir que a culpa é dela. Então, por exemplo, uma dessas figuras Sim, tem. que Tem. fala, é bem vocal, assim, eu já vi o sujeito num concerto do coro se aproveitar que era daqueles coros de universitários com todos os cursos, sabe? Não sei se aí na UFBA tinha. E na Unesp a gente tinha um coro que era o corão, que era 100 alunos, entendeu? Porque era licenciatura, era de todos os cursos praticamente, né? Instrumentos e tal. Daí, esse sujeito, pô, ele fazia os concertos com o livro do Machado de Assis, Desculpa. pra fingir que tava com Gente, partitura. Nem partitura eu o tô cara rindo aqui que eu levava, tô pô. imaginando a cena, a cara de pau do sujeito. E daí o cara fala, porque a formação te negligencia, não sei o quê. Pô, era um maior desrespeito dele pro maestro. E daí eu lembro um colega do lado falou, irmão, você tá sem partitura? Lê aqui comigo. E ele fala assim, não, tô de boa. Tô de boa. Tipo assim, Tipo, vou receber aqui entendeu? uma mensagem de Xavier, ele vai me psicografar toda a música que não preciso ler. E ele não tinha música de cor, não, hein? Porque pode surgir Sim, essa coisa. Ah, o cara tava com a música não decorada. tava. Não tava, gente, não tava. Era um desrespeito nos ensaios e tal. E outra, é muito difícil, assim, geralmente conceito, a gente já fez a apresentação de coral lá. Você memoriza muita coisa, mas memorizar tudo, você não memoriza, não. Acho muito difícil, a não ser que você faça aquilo há muitos anos. Mas, assim, um semestre da faculdade, um exemplo, Tá. né? Um semestre da faculdade, você Ah, tem um sim, semestre para sim. estudar aquela coisa e estudar todas as outras matérias que você tem. E, tipo assim, você memoriza muita coisa ali, de tanto ler, de tanto ensaiar, para ele parar, mas tudo é muito difícil em um semestre. Então, assim, enfim, tem muitos casos dessa galera que é recalcada, é recalque, é puro recalque. Não conseguiu se formar, não conseguiu estudar. Tem um amigo meu que ele fala dessa pessoa, né, que eu tô pensando aqui, que, tipo assim, era ruim tudo, tocava bateria ruim, tocava guitarra ruim, e agora virou beatmaker, e, tipo assim, entendeu? A faculdade, não presta, a faculdade, a UFBA é muito mangueado, o curso é muito mangueado, quer dizer, não é bem assim, né? Mas, enfim, é isso. Eu sou contra essas pessoas, porque eu acho Sim. que a graduação tem muito a oferecer, e a gente que toca na noite, a gente que toca, sei lá, em projetos sociais, a gente quem aprendeu a tocar no candomblé, por exemplo, no terreiro de candomblé, eu acho que tudo isso tem que, tipo assim, tem que conversar, a gente tem que aprender a conversar um mundo com outro mundo. Porque só quem sai ganhando é a gente, pô, musicalmente falando, entendeu? Uhum. E hoje em dia, profissionalmente, você dá aula, você toca na noite em várias bandas, né? Pelo Uhum. que eu vejo você divulgando, em várias bandas de vários estilos musicais, vários, assim, uma coisa absurda na quantidade
de presenças e de tipos de trabalho. Você tem o seu podcast que você financia também, acho, né? Sim. Então tem várias fontes de renda, assim, e tocar é uma, e tocar já é muito complexo, porque você tem que ter uma rede de contatos com gêneros, às vezes, que nem sempre se conversam, as pessoas, às vezes, nas bolhas não se conhecem, né? Sim. Fala um pouco de como que funciona para você, principalmente aí em Salvador, né? Porque aqui em São Paulo eu tenho mais ou menos a minha experiência de como é, mas também já é muito defasado. A gente não tinha essa sobrecarga de presença nas redes sociais que é necessária hoje, né? Antigamente você tocava em uma banda, daí o cara ficava sabendo lá mais ou menos na região, daí ele Isso. ligava, falava, ô, fulano, vem fazer um cachê, e vira uma rede de contato. Hoje em dia, não é só isso, né? Como que você concilia isso? Tocar na noite e se divulgar tocando na noite? São dois trabalhos, né? Exatamente. Eu brinco, tem um amigo meu de um estúdio aqui, que ele falou, rapaz, você faz um monte de coisa. Aí eu falo, eu faço isso. Faça como eu, faça tudo mal. Se você faz um monte de coisa, faça tudo mal feito que você consegue fazer. Mas realmente é bem difícil mesmo manter tudo assim. Não, eu não dou conta. A verdade é essa. Eu não dou conta. Tipo, já tenho algumas semanas mesmo que o meu podcast eu tô com 2 episódios roteirizados para gravar e aí não consegui gravar ainda. E aí quem edita é meu companheiro que eu ensinei ele a editar para poder me ajudar, mas se eu não gravei, não tem como ele editar. Já terceirizou, já. Claro, exatamente. Mas, enfim, assim, é muito puxado, é bem puxado. E eu não dou conta de tudo, e assumir isso, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, ser honesto e dizer assim, pô, não dá para dar conta de tudo. Mas, por outro lado, eu tento me organizar ao máximo, sabe? Tipo, eu tenho uma agenda que eu sei, por exemplo, eu tenho um show amanhã. E aí eu tenho ensaio hoje, um exemplo, né? Um ensaio para o show de amanhã. Então, o pessoal mandou a música segunda-feira. Eu falo, pô, terça-feira eu não consigo ouvir. Então, quarta-feira eu vou ouvir as músicas, vou fazer a anotação. Porque quinta eu também não vou conseguir ouvir. Aí, sexta, eu dou uma revisada. Entendeu? Então, eu tenho que fazer esse esquema na minha cabeça. Só que eu tô falando de uma banda. Aí, às vezes, tem, sei lá, 2 ensaios de 2 bandas na mesma semana. Então, eu tenho que montar esse esquema de quando eu vou ouvir o repertório de quem. E chega em momentos da semana assim que o único momento que eu escuto música é quando eu tô tirando música. Tipo assim, já chegou momentos que na semana as músicas que eu ouvi, todas as músicas que eu ouvi na semana foi para tirar música. Então, eu não teve aquele momento que eu botei uma música para ouvir, para me deleitar, sabe? Tipo, relaxar e meu entretenimento, meu momento não teve. Já teve situações assim. Então, eu acho que tem que ter muita organização e você cumprir com os seus combinados próprios, sabe? Para poder as coisas darem certo. Então, eu tento organizar tudo isso. Tem as aulas, então eu dou as aulas, então tem planejamento para entregar. As escolas que eu trabalho, elas não exigem relatório, né, de aula. Então, eu faço o planejamento, entrego, e a maioria das vezes o relatório a culminância, né? Você, as escolas têm muita essa cultura da apresentação, das crianças e tal, então, muitas vezes o relatório do meu planejamento é aquela apresentação, aquela culminância. E aí é isso, eu tento equilibrar tudo, às vezes cai tudo no chão, né? Então eu tenho que catar tudo de volta, mas é isso, eu tento equilibrar essas coisas e às vezes tenho que aprender, assim, eu já pratico muito mais hoje, mas antigamente tinha muito problema com isso, que é aprender a dizer não. Tem horas que a gente tem que dizer não, às vezes eu tenho muita vontade de tocar, mas eu não tenho condições físicas de tocar naquele lugar, de tirar, não tenho tempo hábil para tirar e o repertório, enfim, e aí eu tenho que dizer não. E às vezes Eu estou praticando. precisando do dinheiro, às vezes, né? E dizendo não. Exatamente. Às vezes é fácil dizer não quando o cachê é ruim. Esse é um É não fácil. bom, que vem assim, você já tá falando não antes da pessoa terminar de falar. Cheio, exatamente. Então, quando o cachê é ruim, é fácil dizer não. E eu fiz uma postagem esses mais ou menos um mês e meio atrás sobre cachê, que bombou, assim, a postagem bombou.
Então eu tô achando engraçado que as pessoas estão vindo para mim já com quem me segue, que me chama para trabalhar, já chega com todas as informações da postagem. Que eu falo assim, que o pessoal me chama para tocar e não fala. Tipo assim, eu falo, gente, quando você chama alguém para tocar, diz quanto tempo de show, onde é o show, qual é, o que tem que levar, no meu caso, né, que sou baterista, diz qual é o cachê, se vai ter ensaio, se não vai ter, diz logo tudo, porque você me facilita, porque, tipo assim, eu já digo, vale a pena, não vale a pena, pronto, vou ou não vou. Já me facilita do que eu ter que ficar perguntando e a pessoa achar que eu sou um pela-saco, sabe? Tipo, chato Nilda, então não vou. Então, tipo assim, me facilite a vida. E aí você já me diz tudo, onde é que vai ser o show, quanto é, se é, né? Enfim, tudo direitinho. Eu digo se vale a pena ou não, porque eu também tenho que valorizar meu trabalho, né? Sim. E aí a galera, algumas pessoas depois dessa postagem chegavam para mim para chamar, é o show assim, assim, assado, tal lugar. Eu achava ótimo. Uhum. Mas enfim, tem não que é fácil de dizer, mas tem não que é bem difícil. E é isso, tem que aprender a gerenciar, né? A gente que é músico, muitas vezes, eu tava conversando isso com um amigo meu, cantor da banda que eu tenho, que faz cover. A gente faz cover de várias bandas, né? Começou fazendo cover do Queen, agora a gente já tá tocando Bon Jovi, já fez esquema acústico de A-ha, The Police, enfim. E aí a gente tava conversando ontem, ele falou, rapaz, e ele é cantor, ele canta pro caralho. Pode tirar? Pode. Pode, oxe. Ele tem que botar lá o explicit. Enfim, ele canta muito, só que ele trabalha em outra área. Ele tipo, é aquela pessoa que trabalha com a área, ele é jornalista, para ele Paraná, e canta, entendeu? E aí ele falou para mim, rapaz, o mal de vocês músicos é que vocês são muito talentosos. E a mesma quantidade de talento que vocês têm desorganização. Uhum. Eu falei, epa, vocês músicos não, me tire desse bolo aí. Aí ele falou, não, você não, mas a galera é muito desorganizada. E aí eu tenho visto muito isso, assim. Só que assim, quando você eu comecei a organizar muito mais o meu trabalho a partir de 2019, né? Tipo assim, 2018, 2019, eu comecei a organizar mais minha vida e tal. Saí da casa da minha mãe, né? Então tem essa coisa de a vida adulta escancarando a porta, chutando a porta, não foi nem batendo. Então eu tive que me organizar. Então, quando você começa a se organizar mais, você percebe o quanto as pessoas são desorganizadas. Sim, sim. E aí isso, às vezes, quando não lhe afeta, tipo, para mim, foda-se. Se você é organizado com o seu trabalho, o problema é seu, né? Tipo assim, enfim. Mas quando começa a lhe afetar, quando uma atitude sua começa a cair em cascata e afetar o meu trabalho, aí isso já me dá nos nervos, assim, sabe? Sim. E isso é bem problemático, porque quando você toca na noite, quando você tem várias gigs, você tem que ser organizado. Porque o pessoal daquela gig ali, a gig A, não quer saber que você tem a gig B e a gig C, e você tem o repertório da gig B e da gig C. A pessoa não quer saber, ela te contratou para tocar ali. Então, vista sua roupa de sapo e dê seus pulos para você tocar esse repertório. Isso. E com o tempo tocando também, na noite a gente vai aprendendo a ver os avisos que os contratantes dão que aquilo ali vai ser calote, né? A gente vai aprendendo. Isso, exatamente. Tem uns que são... Uma coisa que eu falo no meu podcast sobre o contrato, né? Faça um contrato, é justamente sobre isso, a gente ser esperto, porque as pessoas, né, têm um modus operandi, essa galera, empresário, contratante, etc, tem um modus operandi, que é uma parada muito louca, assim, que todos eles agem da mesma forma. Sim, então, tem padrão, gente. Tem um padrão de comportamento aí. Então, Skinner mandou lembrança, mandou um beijo para todo mundo. Tem padrão de comportamento, a gente identifica esse padrão e quebra. Então, tipo assim, por exemplo, a galera adora resolver coisa por ligação. Coisa de dinheiro, coisa de, tipo assim, questões que precisam estar extremamente acertadas para não dar merda, porque se der merda, tem como resolver, se tiver acertado. A galera gosta de resolver por telefone. Então, assim, essa é uma laranjada, assim, que a gente chama de laranjada, né? Enorme. Né? De tipo, você, não, o cachê vai ser assim, tantos reais, você vai ensaiar tantas vezes por semana,
e pererê parará. Aí lá na frente, quando tiver show, o cachê vai ser separado. Beleza. Aí lá na frente, com esse valor que você recebe mensalmente, a gente já tem 3 shows aí embutido. E aí, e tudo por telefone. E você não tem um contrato, você não tem um registro daquilo por mensagem. Então a gente tem que se ligar nessas coisas. A gente não pode mais ser besta, gente. Não dá. Infelizmente, nós não somos Juliette, que só se preocupa com o quê? Em cantar lá, né? Que até para afinar a voz dela, tem alguém que vai afinar que não é ela. A gente não pode se dar esse luxo de ser uma pessoa famosa que tem toda a estrutura ali ao seu redor e que você não precisa fazer nada. Sim. Entendeu? Tipo assim, você só compõe, ou só faz a sua arte, ou só canta, ou só toca. Não, a gente tem que estar ligado em questão de direito autoral, tem que estar ligado nas redes sociais, como você falou, né? Tem que estar ligado. E é muita coisa. O trabalho triplica. Mas se a gente não fizer, a gente vai... Quem se ferra é a gente mesmo, entendeu? Então, tem que se ligar nessas coisas, não cair em golpe de malandro. E tocar na noite traz essa malícia, assim, né? De você ficar ligado. Eu era muito bestinha quando eu comecei a tocar em banda maior, assim. E eu tive amigos meus que me ajudaram muito nisso. Sim. Porque senão eu tava caindo no conto do vigário até hoje. No começo você quer trabalhar, você tá na maior boa vontade, você acha que as pessoas, na maioria são das legais. vezes, são legais, assim. Mesmo que você saiba que você pode tomar um calote daqui. Eu já tomei calote assim, que, pode ser que seja roubada, mas pode ser que não, então eu vou tentar. Daí, só que era mais novo, né? Burro pra caralho. E daí, eu lembro de uma vez que eu evitei um calote fenomenal, assim, porque eu vi uma red flag. Os jovens falam red flag hoje, né? Eu vi uma não sei o que é isso, eu sou velha. Não sou velha. Quando acende o farol vermelho, assim. Sim. Eu vi um sinalzão, assim. Eu vi um sinalzão aparecendo na cabeça da pessoa. Porque a pessoa fez a reunião com a banda toda para explicar como ia ser o projeto e não sei o quê. E parecia bom, parecia que ia ser legal. Ok, legal, repertório tranquilo, tiro, beleza. No meio da explicação dela, por acaso ela entrou num assunto de contar uma história dela de uma musicista que tinha trabalhado com ela e que deu pra trás no show. E daí na história era assim, tava lá no camarim dele e a pianista chegou, quebrou o pau, fez um maior barraco e foi embora e não tocou. Daí falou, me deixou na mão, ela não podia ter feito isso. Daí eu falei, Quer dizer, a pessoa surtou, né? Do nada. Sim. Vamos ali. Daí eu só fiz um cálculo na hora, assim. Cara, pra eu largar a pessoa no palco é porque foi um calote federal que essa pessoa tomou. Essa pessoa tomou um calote federal. Daí depois eu falei até com um colega que tava no rolê lá, falei, olha, eu não vou fazer, porque isso aí vai virar um calote. Daí o cara, eu vou tentar. E daí, meses depois, virou o quê? Tadinho do seu calotaço. Colega. Pois é, cara. Ele pagou pra ver, né? Literalmente o melhor. Ele pagou mesmo, porque ele não recebeu. Complicado. E você já tomou? Rapaz, de calote que se vive a vida, né? Porque trabalhar com música. Se você trabalha com... escute bem o que eu vou lhe dizer, você que está me ouvindo. Se você é músico profissional e se diz profissional e nunca levou um calote, você está sendo músico errado. Porque tem que ter pelo menos um. Não adianta. Tem que ter pelo menos um, entendeu? Aquele cachê que é pagamento Casas Bahia, né? Parcelado. Esse tipo cachê... de coisa, Carnaval, né? Meu Deus do céu. Carnaval é isso, entendeu? Carnaval é isso. A gente... Eu já tive situações assim de o cachê diminuir na hora do show, perto da hora do show, e aí você não poder fazer nada. Já teve situações da gente fazer o show e o cara falou, não, vai ser bilheteria e tal, não sei o quê. E aí não dá ninguém no show. Enfim, e é uma parada muito louca quando o show é bilheteria, porque você tem que divulgar também, né? Você deixa de ser só músico e passa a ser também essa parada de divulgar e tal, enfim. E aí já tiveram algumas situações assim. Agora, eu
tomo muito cuidado. E eu sempre falo isso, assim, de tipo, hoje, né? Hoje, claro, hoje com maturidade, né? A gente tem essa questão. Que, tipo assim, eu acerto muito tudo antes, né, com a pessoa. E tem situações que eu faço de graça, porque eu quero, entendeu? Uhum. Tipo assim, então o trabalho que eu vou fazer de graça vai ser porque eu quero, e não porque a pessoa me chamou para fazer de graça tipo, eu vou aceitar porque eu faço música por amor, sacou? Sim. É um Famoso pensamento que a combinado não galera. sai caro. Exatamente. Então, assim, eu sei com quem, inclusive, eu posso contar, se eu precisar, para fazer uma parada de graça também. Porque são amigos meus que eu também. Isso não significa que eu não vá pagar pelo serviço deles. Não é isso. Mas tem situações, às vezes, que a gente precisa contar com alguém e eu sei com quem eu contar e eu sei também que as pessoas sabem que podem contar comigo, sacou? Uhum. Então a gente tem que ter essa rede de apoio também, que eu acho que é básica também, né? Para quando a gente está falando de relação de trabalho. Mas eu acho muito ousadia, por exemplo, a pessoa chegar para mim e já oferecer um trabalho sem perspectiva de cachê, ou nunca me viu na vida, e aí, tipo, oferecer um trabalho sem perspectiva de cachê e dizer isso, a gente tá aqui, como chegou esses dias um cara pra mim falando, não, quem vai estar na banda é fulano, ciclano, beltrano. Tipo, ele deu carteirada, né? Aham. Pra dizer assim, fulanos vão estar na banda, são músicos renomados, mas a gente tá com esse projeto aí, é músico produzindo, sou eu que tô produzindo, e vai ser bilheteria, não tem como te garantir um cachê fixo, e nem ajuda de custo para ensaio. Aí eu falei, querido, então obrigada pelo convite, mas não vai dar para mim. Depois eu descobri que o fulano e ciclano beltrano que ele chamou, ele colocou um cachê fixo para essas pessoas. Uhum. Então, quer dizer, para mim não tem cachê fixo, mas para os outros tem. Quer dizer, enfim. Então tem essas questões também, para além do calote, tem um pré-calote, né? Tem a situação, como você falou, que você vê que vai dar merda. E aí hoje eu tô mais calejada com isso e juntando com aquela coisa que eu falei de aprender a dizer não, eu já tô nesse esquema. Me chamaram para tocar agora na Semana Santa uma viagem que o cara que faz a produção, eu já sei que ele é todo atrapalhado, sabe? Tipo, eu já sei que vai ser uma coisa armengada, vai ser uma coisa, sabe, caindo pelos pedaços. Que ele falou, não tem cachê, a gente eu vou botar do meu, tipo assim, vai ser um investimento, não sei o quê. Aí eu já, porra, não, vou dizer que eu tenho uma gig, vou dizer que que eu já tenho um show para essa data, e depois, você não tinha show, caiu, pronto, foda-se. Porque também você, às vezes, dizer que não quer fazer, né? Tipo assim, eu não quero fazer. Cria uma indisposição, porque as pessoas não sabem ouvir não, né? As pessoas têm essa dificuldade, o brasileiro tem essa dificuldade, e eu digo assim que aqui na Bahia, em Salvador, as pessoas têm uma parada assim de não vai ofender o outro, tipo, Aqui também vai, tem. tipo assim, não vai, pô, a pessoa vai se ofender, vai achar o quê? O que ela vai achar quando você... Então eu prefiro, às vezes, criar uma pequena mentira. Tipo assim, aqueles desvios de caráter que a gente tem, né? Tipo assim, criar uma pequena mentira do que criar essa indisposição da pessoa, porque, pô, você não tá colando no projeto, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, assim, eu digo, eu tenho uma gig, não vou poder fazer e tal. E aí, pronto. Não vai deixar, se tiver que fazer, não vai deixar de fazer, entendeu? E vai Uhum. arranjar outra pessoa para tocar e acabou. Mas é chato isso, porque eu queria poder dizer assim, não, pô, não quero fazer, não vai rolar pra mim. E aí, aí cria uma disposição, a banda que é legal, né? Tipo assim, a gig que é legal tocar com a galera que eu toco, mas cria uma indisposição por causa dessa situação, né? Que as pessoas não Uhum. sabem ouvir ou não. Sim. Mas enfim, é isso. Eu tento, como você falou, né? Acende a luzinha e a gente tem que ouvir essa luzinha, gente. Sim. Vamos dar voz a essa luzinha Dá a dentro da gente, falsa porque luzinha. na maioria das vezes ela está certa. Na maioria das vezes. Quando eu não escutei ela, eu me lasquei bonito, viu? Sim, e às vezes dá tudo certo, você está tocando bem, a banda está tocando bem, tem cachê, tá tudo como combinado e dá alguma merda federal na, na casa de show onde você tá, tipo, acabar a força. Daí, Já aconteceu isso recentemente. é? Nessa coisa da pandemia, né? A galera inventou de fazer show clandestino.
Ah, E aí a banda tocou e, tipo, o cara que eu tocava na banda, ele era bem famoso. Ele não é famoso porque ele é músico ou cantor. Até porque ele não canta bem. Mas ele é famoso por causa de outra coisa, entendeu? Que eu não vou falar muito, senão as pessoas vão saber. Assim, tá. eu falando assim, quem me conhece, quem acompanha meu trabalho, já vai saber quem é. Mas quem não me conhece, enfim, não Aham. vai saber. Mas, enfim, a pessoa não era famosa porque ela era cantora. Ela era famosa por outra função que ela exercia na vida dela. E aí, a casa de show estava aberta, às escondidas, pra gente tocar. E aí, tipo assim, a gente lá esperando o show começar, uma banda tocando, DJ tocando, sei lá que diabo era. Quando deu o horário da gente tocar, quando o cara chegou na casa de show, a fiscalização chegou. Parece que foi Hum, combinado, assim, tipo, a gente nem subiu no palco, fechou tudo. Aí a fiscalização mandou todo mundo embora, aí todo mundo embora, aquela cena linda, né? Eu uhum. querendo me esconder, porque se batesse televisão, eu não ia passar essa vergonha na televisão. Né? Meu cabelo é laranja, então as pessoas me veem a quilômetros de distância. Eu não ia passar essa vergonha, mas não bateu televisão, ainda bem. E aí é isso. Então, assim, tipo assim, você acha que eu recebi o cachê desse show? Aham. Claro que não. Tava lá desde cedo, ensaiei tudo direitinho. Tava lá, tava perdendo, tipo, eu tava fazendo um curso na época. Tomei falta no curso nesse dia, porque o show era no dia do curso. E não recebi o cachê. São esse tipo de coisa, assim, né, que é complicado. Mas a gente passa e, como você falou, às vezes tá tudo certo. A banda tá ok, tá tudo ok, perere, parará, mas acontece alguma coisa, o show não rola e você fica na mão, né? Porque a galera não paga. Uhum. Raramente são os momentos que pagam shows que não tem e tal. A maioria não paga. Meu, teve uma situação tão desesperadora que eu passei uma vez, e era dessas assim, tudo certo, banda indo bem, tudo correto, a gente tava fazendo um casamento e tudo às mil maravilhas, Sim. todo mundo Casamento é feliz, bom, hein? tocando, Casamento é bom. tocando suave e tal. E daí, o que acontece é, você tá trabalhando é sempre, quando é casamento, tem mais de uma equipe, né? Porque tem você, Sim, tem a filmagem, sim. tem todo mundo, né? Decorador, tem Uhum. muita gente trabalhando. Um dos cabos que ia alimentar a banda estava numa certa posição ali, e daí nós avisamos todas as equipes, né? Olha, não passa por ali. Tava sinalizado para a equipe ver, não passa por ali. E o cameraman, Ah, meu filho, cameraman. tipo, ele ficou com uma atitude meio dessa, assim, né? Se eu precisar, eu passo. Sim. E cameraman, fotógrafo, se enfia em todos os buracos possíveis Sim. pra tirar a foto. Mas Daí aconteceu caraca, a pior coisa, eu nunca, nossa, eu acho que a minha cara nunca ficou tão vermelha assim, porque não, ainda bem que não era eu tocando piano nesse dia, eu tava tocando baixo. Mas o colega começou a marcha nupcial pra noiva entrar, nossa. daí iam pam pam pam, iam pam pam pam, iam pam pam pam. Daí o cinegrafista foi se movimentar para pegar um certo ângulo lá. Um ângulo. Óbvio que o cara tirou tudo da tomada, tudo. Ele tirou todas as tomadas, assim, do lugar e parou a música, parou o teclado que tava rolando ali com a marcha nupcial, parou, e a noiva, tipo, no meio do caminho, cara. Putz, meu Deus. Acabou, acabou. Acabou a filmagem, acabou a estética, acabou. Eu lembro que era o guitarrista que era o organizador da banda, assim, ele olhou pro cameraman e daí, sabe, aqueles diálogos de anime, assim, Olhar, que passa pela cabeça das pessoas, assim. Seu filho da puta, a gente avisou, você ficou fazendo carão aí de que você tava sendo tirado, né? estragou o próprio trabalho dele, né? É, Porque ele tá no- filmando a porra pra sair bonita e aí ficou uma nossa, merda. foi embaçado. E Então, aí, voltou? Como é que é? não, daí Eu fico. voltou e começou de novo a marcha nupcial. Agora, faz muitos anos, isso tem mais de 15 anos, acho. Então eu não lembro se a noiva preferiu voltar para pegar a entrada de novo, eu não lembro Sim. se ela ficou em choque e só continuou andando, eu não lembro direito. Mas foi uma solução assim que não era ideal. E daí Sim, pois tem é. isso, né? Você vê que você tem a faculdade de música, você tem a faculdade, você pode ser bacharel, à noite é outra faculdade,
e que não é sobre tocar. certeza. Muitas vezes não é sobre tocar, né? Com certeza. É principalmente sobre lidar com pessoas. Principalmente. Exatamente. Muito legal, Lorena. Estamos encaminhando aí para 1 hora de papo, já foi muito legal. E agora você podia deixar as suas redes e o seu podcast para as pessoas ouvirem os causos lá que você conta e tanto as suas histórias quanto as ideias que você tem lá que são interessantes. Então passa tudo aí. Vamos lá. No meu Instagram é @Lorena Martins, baterista. Mais fácil que isso. Só 2 disso, né? Muito fácil de memorizar. Eu tenho Twitter também. O Twitter, eu sou mais doida no Twitter, então. Que a energia, né? Da rede social. Que é Lorena Baterista. O meu podcast, ele tá no Spotify, no Deezer, no Google, no Anchor, na Apple também. É só procurar lá Lorenices, Pensamentos da Baterista Ruiva, mas se você procurar só Lorenices, você já acha. Tem minha carinha lá na capinha vermelha bonitinha. Eu tenho um canal no YouTube, eu tô atualizando ele, inclusive com os episódios também do podcast. Para quem não tem serviço de streaming, né? Eu também estou colocando lá para a galera ouvir. E tem vídeos meus tocando, enfim. Mas eu atualizo com mais frequência o Instagram, por enquanto. E aí é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que é isso, né? Acho que Instagram, Twitter. E fica ligado lá para você que está por perto da Lorena em Salvador para poder ir ver ela tocar. Isso. Não é difícil, hein? Não é difícil. Tem para todos os gostos. Tem reggae, tem rock, tem música instrumental, jazz, tem... Deixa eu ver o que mais. Axé, music, né? Bloco, carnaval, samba. Tem para todo gosto aí. Então vê aí qual que é a vibe que você tá no dia para tomar aquela breja e ver uma banda da Lorena tocar aí, prestigia o trabalho, né? Agora as coisas estão se encaminhando para voltar os eventos, né? Ai, meu Deus, tomara. Então esse fluxo de necessidade que a gente seja visto tocando ao vivo volta, né? Sim. Então, vamos seguindo aí. Obviamente, tá tudo no post, né? Todos os links da Lorena vão estar colocados no post dessa publicação. Então, independente da plataforma que você esteja ouvindo, é só clicar no textinho lá. Se você quiser, você pode mandar uma mensagem ou pode me seguir lá no will.pedroso, no @will.pedroso com Z no Instagram ou nas outras plataformas. Você pode também mandar uma mensagem no @contrapontoprofano ou pelo contrapontoprofano@gmail.com. E muito obrigado mais uma vez, Lorena. Eu que agradeço o convite. Muito massa esse papo aqui. Inclusive, gente, tem caso do Will no meu podcast, hein? Verdade. Quando eu descobri o podcast da Lorena, ela estava pedindo histórias. Pois Eu mandei uma história de um cachê que eu fiz lá. Foi uma mal roubada. Pois é, o Jeguinho, vocês vão entender o Jeguinho se vocês ouvirem. Até hoje o povo comenta comigo, poxa, aquela história do menino do Jeguinho. Pois é. Se vocês quiserem saber, só escutando agora. Isso foi muitos anos atrás. Foi uma roubada que eu não tomei calote. Não conte a história. Não conte a história. Por favor. Não vou contar. Você tem que ouvir. Aí, não foi uma roubada muito louca, mas ele não tomou calote. Tem que ouvir. Eu nunca contei aqui também. Eu mandei pra lá porque é uma história que eu nunca troquei de ideia aqui com os convidados. Então, escutem lá o podcast da Lorena, prestigiem a Lorena nas redes sociais, vejam o que ela tem a falar, que é muita coisa interessante. E chegamos aqui a mais uma barra dupla. Você ouviu Contraponto Profano.